Bom, boa noite a todos. Boa noite. Agradecemos a espiritualidade amiga e protetora, que prepara com muito amor essa casa, para que a gente possa se sentir acolhido, amparado, renovado, fortalecido, né? Que essa mesma espiritualidade amiga e protetora nos auxilie neste momento de aprendizado para todos nós, né? Me auxiliem a transmitir o que eu me propus a estudar para poder dividir com meus amigos, né? E agora tendo a oportunidade de dividir também com os nossos amigos que às vezes por motivos de saúde estão impossibilitados de estarem presentes aqui, estão nos acompanhando, né? Então, as vias de internet e tudo também são boas, né? Tem também esse propósito de auxílio. Então, que eles também possam estar aqui presentes, acompanhando esse nosso trabalho, e vamos todos nos propor ao estudo do tema de hoje. Esse tema, gente, tem muitas palestras, tem muita literatura. O duro é a gente resumir pelo tempo que a gente tem disponível. Então, que seja essa minha proposta de despertar em vocês o interesse de se aprofundar mais no assunto, tá? Porque ele é bem amplo. Tá dando para enxergar? Então, o nosso tema de hoje é sobre o sono, né? O que acontece durante o sono? Sabemos que 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. E pelos estudos aí da perspectiva de vida nossa, esses 1% corresponde a 25 anos de vida dormindo. O sono nós sabemos que é muito importante para o nosso dia a dia, né? Uma boa noite de sono nos dá um dia renovador, né? Nos prepara para um dia de tantas atividades. Sabemos de vários fatores que são importantes para nos auxiliar nesse sono, né? Uma musiquinha relaxante, evitar certos tipos de imagens, de divulgações antes do sono, né? De preferência algo que nos tranquilize, nos harmonize. Isso pela nossa visão física. Mas o Espiritismo nos traz que somos seres espirituais, passando momentaneamente por esta passagem terrena, nesse corpo físico. Então, enquanto o nosso corpo físico repousa, se renova, se regenera, o que acontece com o nosso espírito? Será que ele dorme? Será que acontece alguma coisa? Né? O que podemos, se temos o que fazer para o nosso corpo físico para poder termos um sono tranquilo, o que podemos fazer nesse momento que o nosso espírito está ali enquanto o nosso corpo está repousando? Então, através da doutrina espírita, peguei o Livro dos Espíritos, tá? E ele já vai nos direcionar no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, na libertação da alma. Então, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, as questões vão de 400 a 412, então tem bastante assunto interessante, se puderem depois peguem para dar uma verificada. Peguei pelo tempo umas 2 questões. Então, na questão 401, Kardec pergunta aos benfeitores: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E eles nos orientam: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Pela literatura
literatura também, até na Revista Espírita, não vou lembrar direito dos números, né? Mas só para mencionar para vocês, eles mencionam, vocês estão vendo um cordãozinho aqui? Isso é um dos laços que ainda afrouxam-se, não rompem-se os laços. Quando nós desencarnamos, todos os laços se rompem. Então, como identificar o espírito que ainda está encarnado? Através desse cordão fluídico aqui, cordão de prata, né? Então, esse é um sinal de que ainda o espírito, né? Aqui seria o perispírito, está ligado ao corpo. Então, já vimos que o nosso corpo físico repousa, mas o nosso espírito não, né? Ele continua em atividade. E o que acontece com o nosso corpo físico que favorece essa parcial libertação? Durante o sono, o ritmo da atividade do nosso organismo se reduz de modo significativo. Esta redução faz com que a intensidade da ligação entre o espírito e o corpo físico também se reduza, permitindo ao espírito afastar-se do corpo se ele assim o desejar. E se ele assim o desejar, nós vamos observar mais na frente os vários fatores que impedem ele de aproveitar este momento, tá? Na questão 402, que é a próxima que a gente vai ver, aqui a gente vai ter realmente uma noção do que é possível, o que acontece, tá? E depois o que pode ser feito para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível esse momento de parcial libertação do nosso espírito. Então, Kardec pergunta aos benfeitores, na questão 402, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Eu acho que eu veio. Eu acho que foi demais. Agora sim. Então, que aquela lá é a continuidade dessa questão 402. Então, quando ele perguntou, os benfeitores explicaram, pelos sonhos, né, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, tá? Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado da vigília. Então, o espírito tem uma emancipação do que quando está acordado, né, no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer no outro. Como é que se fala? Essa relação, né, entre este mundo e os outros mundos, quando o espírito, somos todos espíritos, né? Durante o sono, pode haver um encontro de espíritos encarnados e espíritos desencarnados também, tá? Então não é só com espíritos desencarnados, podemos também nos encontrar com espíritos encarnados, tá? Dizes frequentemente, tive um sonho esquisito, um sonho horrível, mas que nada teve de verdade. Engana-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões, liberta-se, né? E de investigar no passado e no futuro. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha, por algum tempo, no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então a gente está observando que ao dormir é como se estivéssemos ensaiando para o desencarne, né? No desencarne, como eu falei,
cortam-se todos os laços. Durante o sono, não. Afrouxam-se os laços, né? Olha só essa expressão que eles usam: tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Ou seja, essa preparação do sono é importante para nós até nos prepararmos para o dia do desencarne. Sabemos que hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, né? Então, isso vai nos trazendo a dimensão da importância desse assunto, do sono, né? E continuando, né? Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnados, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Então, como espírito, podemos até ter outros trabalhos. Então, existe uma vida durante o nosso sono do corpo físico para o nosso espírito. No livro Missionários da Luz, capítulo 8, eles comentam sobre cursos que existem para encarnados também. Nesses cursos, parece que eram cerca de 300 e poucos inscritos, né, para espíritos interessados em fazer esses cursos. Só que em torno só de 32 conseguiam participar desses estudos. E teve um dia que desses 32, 30 apenas estavam presentes, faltavam 2, isso por volta de 2 horas da manhã. André Luiz, com a orientação do benfeitor Alexandre, teve a orientação de, junto com outro benfeitor, o Sertório, de vir aqui no nosso plano e dar uma investigada, né? O que estava acontecendo com aqueles 2 frequentadores do curso? Chegando lá, um deles, agora não vou lembrar o nome das pessoas, mas vou pelo menos dar uma pincelada no que aconteceu. Um dos frequentadores do curso, durante o seu dia, né, estava adormecido, com uma cara meia estranha, meia de medo, alguma coisa devia de estar acontecendo ali. E eles já observaram que ao lado dele encontrava-se um espírito ali, uma figura ali. E ele dormindo com aquela cara, eles estavam observando que ele estava com medo, alguma coisa não era boa que estava acontecendo. Durante o dia, ele estava falando mal desse ser que estava ali. Era conhecido dele, já desencarnado. E ele falou umas inverdades, né? E o que aconteceu? Houve a ligação, né? O ofendido foi lá esperar ele dormir para espiritualmente acertarem as contas, né? E o André Luiz falou assim: bom, então, né, já que ele tem que ir para o curso, o benfeitor vai acordar ele e vai levar ele à força, né? De qualquer jeito. Ele falou: não, essa foi escolha dele, foi uma atitude dele. Então ele teria, já que ele tinha esse propósito, durante o dia ter observado melhor o seu dia. A única coisa que o benfeitor fez foi dar uma sacudida nele, ele acordou assustado, falou: caramba, tive um pesadelo com o fulano, né, e hoje eu estive falando tanto dele. Então, para a gente ver que o nosso dia influencia também no nosso sono, né? O outro que também era faltoso, quando eles chegaram lá, depararam ele com 2 figuras femininas, se deleitando, né? Estava na maior alegria. E o benfeitor, o André Luiz, também achou que, né, não, vai tirar ele, que ele, da mesma forma, não, isso foi escolha dele, né? Ele tem que ter maior consciência dos seus propósitos e retornaram. Então isso é só para a gente ter ideia, essa literatura complementar da literatura que a gente tem, como é que se fala? Dos livros de codificação, são para nos complementar.
né? Então, para a gente ver que não é fácil também. Muitos já têm essa consciência, trabalham em casa espírita e tudo, e não conseguem, durante o sono, se desprender para favorecer esses sonos inteligentes, ou seja, podendo servir de instrumento, podendo muitas vezes encontrar até entes queridos já desencarnados, tá? Então isso vai dando para nós, né? Não sei se todos tinham conhecimento disso, já vai dando uma visão diferente do quanto é importante esse momento do sono, né? Então o que eles tiveram, né? Tiveram sonos inteligentes, os espíritos que desencarnando logo se desligaram da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. Então, todos os dias a gente tem esse treinamento, né? Vamos procurar aproveitar melhor. Pulei pronto. Agora é a continuação. Então, continuação do texto que a gente estava lendo. Isso é o que acontece com espíritos elevados, espíritos que já não são tão presos à matéria, né? Às nossas imperfeições, porque a maioria dos homens, ao desencarnar, permanecem longas horas em estado de perturbação. Enquanto dormem, seus espíritos vão visitar mundos inferiores à Terra em busca de velhas afeições, ou vão atrás de prazeres ainda mais baixos do que aqueles os quais se entregam quando estão acordados. Ou seja, espiritualmente caem-se as máscaras, somos aquilo que realmente somos, né? Enquanto na sociedade temos que ter postura, compostura, né? Já vimos que quando dormem, os espíritos realmente se libertam e vão procurar grupos com as mesmas sintonias, tanto para o bem quanto para a desarmonia, né? Vão se envolver em doutrinas ainda mais vergonhosas, desprezíveis e nocivas do que as que já praticam por aqui. Eles mencionam também que muitas das coisas que acontecem aqui no nosso mundo é desse intercâmbio, é através desse intercâmbio. Muitas coisas para o bem ou para o mal, tá? Por exemplo, a ciência, né? Grandes descobertas da ciência que são importantes para a evolução. Muitas vezes são espíritos que conseguem, através desse momento, né, que se desligam parcialmente, se instruir, receber orientações e trazer essas orientações para o desenvolvimento, como também no contrário. Dependendo do espírito das sintonias, procurar grupos para o quê? Para receber orientações desarmoniosas, orientações que possam vir a trazer ideias a prejudicar, guerras, né? Drogas, tá? Então a gente vê os dois lados aí, né? Desse desprendimento. E também eles falam que isso daqui também ocasiona as simpatias, as antipatias insuperáveis, as indiferenças, vão desses encontros também. Indiferenças também eles mencionam no sentido de que lá encontrou as pessoas que realmente ele ama, ele convive bem, chega aqui, ele não quer conversar com ninguém, não tem simpatia por ninguém, porque espiritualmente ele sentiu a afinação que aquele não tem, tá? Durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo espiritual, e é esse contato que incentiva os espíritos superiores a encarnarem na Terra sem grande repulsa,
eles vêm para nos auxiliar, nos fortalecer. Grandes exemplos aí de espíritos elevados que nós tivemos entre nós, nos trazendo fé, nos fortalecendo, para que a gente pudesse continuar a nossa caminhada. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos desencarnados. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, e os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, mesmo nós encarnados, Deus nos dá a misericórdia também, né? Através do sono, para que a gente possa realmente reutilizar. E o botãozinho aqui não quer colaborar. Ai, foi demais. Eita, Deus. Caramba, Gilmar. Eu pulo 2, ó. Ele pula 2. Está apertando esse Pronto. Não, aí voltou tudo. Ah, meu Deus. Voltou tudo. É o de cima, não é? Não, é de baixo. É o de baixo? Cima volta. Então é isso que eu estou fazendo errado. Será o último som dela. Bom, terminando essa questão 402, o sonho, né? Porque a gente fala, poxa, às vezes eu nem lembro o que eu sonhei alguma coisa, não sonhei, né? O que ocasiona em nós essa perda da consciência de que realmente sonhamos ou não sonhamos, né? O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormieis. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. São muitas vezes apenas a lembrança de perturbação que experimenta a sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizestes ou do que vos preocupa quando em vigília. Então, muitas vezes, durante o sono, nós guardamos todas as preocupações do dia e é isso que a gente vai acabar pensando e remoendo e não aproveitando melhor esse momento. A não ser assim, como explicareis os sonhos absurdos que tantos os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilánimes, almas de fraco ânimo, de fraca energia, de falta de firmeza, de decisão. Então, durante o sono, dependendo da sintonia, os espíritos em desarmonia aproveitam também para se aproximar, tá? Dependendo sempre da portinha que nós abrimos. Na questão 403, ela fala um pouquinho mais sobre os sonhos, né? Por que não lembramos sempre dos sonhos? Naquilo que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. E uma observação: o espírito registra as impressões do que vivenciou e do que assistiu no mundo espiritual através do perispírito. Quando retorna ao corpo, estas impressões precisam ser repassadas aos órgãos físicos, que são constituídos de matéria muitíssimo mais densa. Por isso a perda parcial ou às vezes total dessas informações. Mas
às vezes a gente acorda com sensações, né? Muitas vezes com esperanças renovadas. A gente pode não lembrar, mas a gente vem com essa intuição. Então isso fica, são as sensações que ficam, por mais que a gente não consiga lembrar totalmente do que venha a ocorrer durante o sono, mas as sensações permanecem, tá? Muitas vezes com entes queridos desencarnados, a gente acorda e diz, que saudade, né? Mas uma coisa boa, uma coisa tranquila. Vai saber se não foi um encontro que tiveram a certeza de que eles estão bem, que isso é possível perante o que a gente está aprendendo aqui, né? Para encerrar, só que é um pouquinho longo, tem essa passagem aqui, esse item 49, além do sono, no livro Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier, né? Por espíritos diversos. E essa mensagem aqui é do espírito benfeitor Calderaro. E ela é importante, gente, porque ela nos esclarece bastante sobre tudo isso, né? Sobre o que podemos fazer, como podemos trabalhar para aproveitar melhor esse nosso momento de parcial desprendimento do nosso espírito. De noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente dos nossos compromissos geram em nosso prejuízo quando na Terra as alucinações hipnogógicas, que essas hipnogógicas aqui são isso, são experiências perceptivas associadas a fenômenos visuais, táteis e auditivos, que acontecem na transição entre a vigília e o sono. Aqueles sonos bem perturbados, a gente tem a impressão de que são pesadelos, né? Desde que não pudermos cumprir com os nossos compromissos, né? Não tivermos a vigilância das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, o que nos propusermos durante o dia a alimentar os nossos pensamentos, tá? Então, isso tudo é muito importante. As aluções hipnogógicas toda vez que nos confiamos ao repouso. É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. E eles falam que essa reparação, muitas vezes o espírito fica entorpecido, não aproveita esse momento para nada, devido às ações durante o dia, às preocupações, às suas ligações, né? Ainda muito materializadas. Por esse motivo, grande maioria de companheiros encarnados gasta horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Mas se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Ou seja, durante o sono, nós podemos nos tornar instrumentos dos benfeitores. Voltei? Passou? Agora, então nós acabamos nos tornando, se a gente puder, né, na medida do nosso possível, né,
ter um dia direcionado ao bem, podendo nos esforçar, né, com as nossas imperfeições. Quando dormimos, os benfeitores nos aproveitam para o auxílio. Há muitos encarnados até que necessitam, ou mesmo desencarnados, os médiuns, né? Até durante o sono, eles também podem ser bem utilizados, servir de instrumentos. E olha aqui o que eles vêm, né? O benfeitor vem nos convidar. Convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar, a tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício da nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal. Então, quanto nós ainda podemos colaborar com a espiritualidade, ainda encarnados, principalmente na obra de socorro aos enfermos que exameiam por toda parte. Vocês não desconhecem que quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. Por ocasião do sono, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras, que, na maior parte dos casos, somente os encarnados, com assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Às vezes, grandes tratamentos espirituais são feitos no momento do sono, do desprendimento. Tratamentos que são necessários ao perispírito. Então, o que nós já tivemos a oportunidade, quando falamos sobre o trabalho da casa espírita, a casa espírita se fecha e o trabalho continua. Pessoas que estiveram mentalizando a necessidade de auxílio a enfermos, a espiritualidade vai aproveitar justamente esse momento do desprendimento para auxiliar. Acabou esse. Já acabou, né? Ai, meu Deus do céu, não entendi. Agora está. E benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros de boa vontade, samaritanos da caridade espontânea, que, superando inibições e obstáculos, se transformam em cooperadores diligentes na extensão do bem. Então, mesmo dormindo, podemos fazer caridade, podemos auxiliar a espiritualidade no tratamento de irmãos. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, dediquem alguns momentos à oração cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. Contudo, não basta a prece formulada por si só. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado, com abstenção da irritabilidade, esforço em prol da compreensão fraterna, deveres imprescindivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho.
e, sobretudo, com a calma que não chegue à ociosidade, com a diligência que não atinja a demasia preocupação, com a bondade que não se torne exagero afetivo e com a retidão que não seja aspereza contundente. Aquela verdade que fere, né? Pelo bem, vamos falar a verdade. Então que a gente tenha tato, tenha jeito, que a gente fala, tudo pode ser falado, desde que saibamos como falar, né? Em suma, não prescindimos do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida, porque através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habita e atuar dignamente fora do corpo adormecido. É a última, gente. Estou falando demais, mas são todos pontos importantes. Eu procurei resumir o máximo que eu pude. Terminando aqui essa mensagem de Calderaro, consagrem-se à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. Então teremos a oportunidade de uma melhor conexão com a espiritualidade, né? É natural não venham a colher resultados de imediato nas faixas mnemônicas da recordação. Não vamos lembrar de tudo que vai nos acontecer, mas pouco a pouco nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões dos domínios do universo. Aqui deixamos assinalada a nossa lembrança, que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática ao ideal que abraçamos, porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico desde a terra, vive por antecipação na sublime imortalidade. O benfeitor Calderaro que nos mandou essa mensagem. Então, meus amigos, com essas pinceladas aí, com essa leitura que a gente pôde fazer, essas reflexões, quem não tinha ideia do que acontecia durante o sono, acho que já deu para ter uma ideia. Já deu para saber o quanto é importante esse momento para nós. O quanto precisamos, não apenas da oração antes de dormir, que muitas vezes a gente já faz ela cansada, que para até na metade, né? Não consegue nem terminar. Então, não somente a oração nos prepara a meditação, mas o nosso dia a dia, né? E que o Espiritismo nos traz, a nossa proposta da reforma íntima, para que aos poucos a gente vá trabalhando as nossas imperfeições. E por que a necessidade dessa comunicação, desse intercâmbio espiritual? Tendo isso, nos proporcionando um contato favorável, isso vai nos auxiliar uma melhor compreensão da nossa caminhada aqui. Como também, se a gente não procurar melhorar em nada, a gente está vendo as possibilidades que temos de nos desarmonizar, às vezes até muito mais. Bom, então, que possamos ter nos interessado sobre este assunto, que possamos ter interesse em aprofundar mais. Tem palestras muito boas. Essa palestra eu até me entusiasmei, peguei esse item aqui para conversarmos. Foi do palestrante Arthur Valadares. Ele pega até esse título dessa mensagem de Calderaro, chama-se Além do Sono, a palestra dele, e é uma palestra realmente muito boa, além de muitas outras. Então, gente, vamos nos permitir o esclarecimento, que o esclarecimento nos faz enxergar essa nossa caminhada de uma forma diferente e ter a consciência de que somos espíritos, temos que nos preparar.
para o retorno, seja lá quando for. Tá bom? Muito obrigado a todos. E agora vamos nos preparar para o passe coletivo de tratamento e fluidificação da água. Poxa, nem para desligar já. Esse controle não vai com a minha cara. Que possamos neste momento nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz, que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo o nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus, iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Que possamos agora preparar a nossa água, mentalizando a mão de Jesus sobre ela. E Jesus preparando amorosamente, levando esta água fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras. Que esta água
amorosamente preparada pelo Cristo, nos traga o equilíbrio necessário, físico, mental e espiritual. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Te agradeço, Pai, por mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, as pessoas que passam pelo meu caminhar, que servem de Teus instrumentos, me trazendo a oportunidade de refletir, de aprender, nesta minha ânsia de mudança íntima. Agradeço ao meu protetor por tanto amor nesse servir, que eu permaneça na Tua sintonia, escutando os Teus aconselhamentos, e que Deus te ilumine e fortaleça. Abençoa, Senhor, este momento de repouso e reposição das energias de meu corpo físico. Abençoa, Senhor, este momento de liberdade de meu espírito, que ele possa ser conduzido de forma proveitosa pela espiritualidade amiga e instrutora, que eu consiga conservar ao despertar as boas sensações deste encontro renovador. Que assim seja.